Oi, meus amores, como estão vocês? Olha só, pega aí teu livro de história e vamos começar a nossa aula. Lembra que na última aula a gente falou um pouquinho sobre os avanços da tecnologia na antiguidade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre herança cultural, tá bom? Essa herança cultural da antiguidade que veio para os dias de hoje, tá bom? Aí a gente tá vendo aqui na página 110 a margem do rio Nilo entre as cidades de Esnan e Luxon, no Egito 2010. A gente está vendo aí também as esculturas do Templo de Leão, no Templo do Leão de Naga, construídas há mais de 2.000 anos em Sudão, 2010. A gente vê aí também a vista da cidade velha de Jerusalém e do Muro das Lamentações de Israel em 2012, essa foto. E as ruínas do Teatro de Dionísio em Atenas, na Grécia, em 2011, tá? Então a gente tá vendo todo esse legado, essa herança cultural aí. Aí olha só, aí vocês vão responder pra mim. Observe as imagens, o que os lugares retratados na fotografia têm em comum? Como você acha que eles foram construídos? E aí, como é que vocês acham que foram construídos? Lembra que na última aula a gente já falou um pouquinho sobre essas construções, não foi? Então, assim, até mostrei como é que... Eu passei um vídeo como é que foi construídas as pirâmides e tal, todo esse processo, né? E também tem outra pergunta. Você acha que as pessoas que construíram imaginavam que eles durariam tanto tempo? Eu acho que não, né? Porque bastante tempo a gente... Até hoje, né? Então, quem construiu, acho que não pensou que ia durar tanto tempo, né? Então, é bem interessante. Elas têm em comum várias, né? Heranças culturais que nós podemos ver aí. Do tempo naquela época, tempo medieval, algumas principais medidas dos templos, né? Então teve toda a tecnologia matemática, mesmo naquela época, né? Então a gente vai olhar aqui e como é que se dava tudo isso direitinho. Já que a gente está falando sobre essa herança cultural, se é que eles imaginariam que ia durar tanto tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo, a humanidade e o tempo, na página 112. Vamos lá falar sobre o tempo. E o que é isso aí, Pia? Então, que a gente pode ver que é um relógio, pois é, mas é um relógio do sol que ela utilizava a sombra de uma vareta fixada no centro de um disco para registrar o movimento aparente do sol. Em Namíbia, 2017, foi tirada essa foto. Então, olha só, ele tinha essa varetinha aqui, ó, para ver que aparentemente, quando eles achavam que o sol estava andando por causa da sombra, então eles já mediam o tempo. Bem interessante. Então, vamos ler o documento com a gente aqui. A percepção da passagem do tempo, ela organiza nosso cotidiano, né? A gente já sabe que de manhã é o horário que eu vou fazer isso, aquilo outro. Então eu tenho que me organizar à tarde e à noite. Então, mesmo sem relógios e calendários, somos capazes de perceber que depois do dia vem a noite, né? E até aquela relação indígena, que ele contava quantas luas para contar quantos dias se passaram. As mudanças de fase da lua, o ciclo do plantio, da colheita, as estações do ano, né? E bem interessante, o desenvolvimento das plantas e dos animais, até mesmo as fases da vida de um ser humano. Então, tudo isso é para marcar a contagem de tempo. Então, ao observar a natureza, os seres humanos, eles aprenderam a identificar fenômenos que indicam a passagem do tempo. Porque não tinha um relógio, né? Para dizer, é 1 hora, são 2 horas, 3 horas, não tinha. Com base nessas observações, foram criados instrumentos para marcar o tempo decorrido entre um evento e outro. E como é que isso aconteceu? Como percebemos o tempo? Um dos primeiros instrumentos para a medição do tempo foi o relógio de sol, esse que a gente viu agora. Provavelmente ele foi criado pelos egípcios há cerca de 4.000 anos. Mais tarde, os seres humanos criaram outro tipo de relógio, como a ampulheta, né, que hoje ainda existe a ampulheta, né, e o relógio de água, tá certo? A ampulheta vocês sabem, né, aquela que tem uma areinha, a gente vê muito, eu tinha até um dele, num joguinho, a gente vê muito nos
filmes de múmias, filmes de Egito Antigo. Aí ó, o tempo tá acabando, né? Aí a areia vai caindo, né? Naquele formatozinho de funil, bem interessante. Então a ampulheta é bem antiga e o relógio d'água. Essas invenções para medir a passagem do tempo reduziram a necessidade de observação da natureza para marcar o horário, por exemplo. É porque eles tinham que ficar olhando o tempo, ver quando o sol se punha, mas aí pela ampulheta veio a passagem do tempo de uma forma menor. Antes da utilização dos relógios, a quantidade de horas trabalhadas no campo, por exemplo, eram determinadas pelo nascer e o pôr do sol. Imagina, só vou, né, saber que você vai ganhar tanto, ou vai, né, depois que o sol se pôs, que acabou o seu dia. Então eu não sabia a quantidade de horas. Então, a nossa percepção de tempo pode fazer uma hora parecer mais lenta ou mais acelerada, dependendo da nossa atividade. Quando estamos nos divertindo, por exemplo, o tempo parece que passa voando, né, gente? Mais rapidamente do que quando fazemos algo que não gostamos, né? Não é a tarefa, não, que eu tenho certeza que vocês gostam. Isso não faz com que a hora dure mais ou dure menos, mas mostra que nem sempre percebemos a passagem do tempo da mesma forma. A gente acha que passa rápido, mas uma hora é uma hora, 60 minutos, em qualquer lugar, de qualquer jeito. A gente só acha que passa rápido porque a gente está brincando, né? A gente está fazendo uma coisa prazerosa. Mediante essa leitura, aí vocês vão responder de que maneira podemos medir o tempo com base na observação da natureza. Cite os exemplos. Então, observando a natureza, como a gente viu aí do lado, né? Teve a observação de fenômenos da natureza, a gente viu várias coisas, estação do ano, ciclo da água. Então, vai lá e lê e responde. Aí, no segundo, de que maneira você percebe a passagem do tempo em seu cotidiano? No cotidiano hoje já é diferente, né? A gente pode ver que tem o tempo cronológico, né? Tem o tempo de quê? Do relógio, calendário, né? A gente tem várias coisas para poder observar o tempo, né? A gente vê também a natureza, claro, o sol, né? Quando se põe, já está terminando o dia, né? Quando, né, a lua chega, quando a lua vai embora. Então, tudo isso, né? E as mudanças da estação do ano também, né? O começo da primavera, agora há pouco. Então, já sabe, fases da lua. Então, tem várias coisas para a gente ver, né? O crescimento também da pessoa. Ah, tem gente que vai lá, marca sempre. Olha, eu estou crescendo. Então, o tempo está passando, né? E outros fatores são ligados às tarefas, às inovações, tecnologias, né? Atividades escolares e muitas outras, né? Ah, o tempo passou antigamente, ó, não tinha o celular como tem hoje, então, mudança de tempo. O relógio de sol é uma das maneiras mais antigas que conhecemos para medir o tempo. Em um grupo, siga as orientações a seguir para produzir um relógio de sol. Então, se você quiser, você pode fazer em casa um relógio de sol. Bora ver como é que se faz. Vocês vão precisar de um prato de papel, olha, super fácil. Um canudo ou uma vareta, canetas esferográficas, régua, lápis, talhas ou alfinetes, uma base para apoiar o relógio, caixa de papelão ou uma placa de isopor e um relógio para conferir os horários. Então dá para fazer, bem legal. Faz aí o teu que eu quero ver para a gente postar aqui na aula, tá bom? Aí tem o passo a passo mostrando como é que você deve fazer, né? Coloque o prato no vidro para embaixo. Então vocês lêem aí direitinho e encaixa o canudo para poder fazer. Aí depois faça uma marca na borda dos pratos, como tá mostrando aí. Lembra que não bota número indo-arábico não, tá? Isso aqui é tudo em algarismo romano. Então, não vai colocar o algarismo indo-arábico não. Tá? Então aí também o que é que tem? Aí desenha as linhas do centro do prato, escolhe um local que perceba a luz do sol durante o dia e instale ali o seu relógio. Olha, quando você instalar o teu relógio, realmente você vai ver a mudança. Vai mudando. Se o ponteiro tá ali, você vai vendo a sombra. Então não tem diferença não, daquele relógio daquela época não, do que você vai formar em casa. Então dispõe o prato de forma que a sombra do canudo ou a vareta coincida com o risco que vocês fizeram. Aí você vai acompanhando o movimento da sombra do prato e guiando pelo relógio. A cada hora você vai fazer uma marca. Então passou uma hora, você viu no teu relógio, em casa, o relógio digital, aí você vai lá e faz uma marca, depois vai lá e faz outra marca, tá bom? Aí assim vocês vão saber como é que passou cada hora. E vai ser, ó, que ao final pinte e decore o relógio de sol. Bem interessante, tá? Então, ótima atividade para vocês fazerem. Aí, olha só, mas não vamos ficar só nessa não. Vamos lá para a página 114.
Na página 114 tem o calendário na antiguidade. A gente falou sobre relógio e agora a gente vai falar sobre calendário. Então tá aqui, ó, página 114. Para a gente terminar e fazer a página 115 para responder. Outras formas de observar a passagem do tempo é por meio de calendário. Esse sistema mede a passagem dos dias e por isso é usado para calcular o período de tempos mais longos. Muitas sociedades antigas construíam seus próprios calendários, baseados nos ciclos solares ou lunares para organizar as passagens do tempo, do Sol e da Lua. Alguns desses povos observaram os astros como uma forma de perceber outros ciclos temporais, como as estações do ano, e assim nasceu a astronomia, uma ciência que estuda os corpos celestes e os espaços no tempo. Por isso, eles fizeram o calendário. Formas de medir o tempo: sumérios, egípcios e maias, cada um mediu o tempo de sua forma, tá bom? A observação da natureza e o desenvolvimento da astronomia foram muito importantes para o estabelecimento dos calendários. Os sumérios, que habitavam na região da Mesopotâmia, eles estabeleceram um sistema de medição de tempo dividido em 12 meses, tá? Parecido com o da gente, com base nos ciclos lunares. Os egípcios, eles desenvolveram seu primeiro calendário solar há cerca de 5.000 anos. Ele foi criado de acordo com a observação do nascer e ao pôr do sol e dos ciclos das cheias, das secas e dos rios. Bem interessante, Tudo a ver com o seu cotidiano. Para os egípcios, que dependiam da água do rio Nilo para produzir alimentos, era muito importante saber o momento certo de preparar o solo e de fazer plantio, e a melhor época para a colheita. Desenvolver um calendário como o qual era possível atender os ciclos da natureza e permitiu que os egípcios controlassem a produção dos grãos e das frutas. Então, o calendário deles era bem útil, porque tinha tudo a ver com o cotidiano deles, com o plantio, com o ciclo, bem interessante. Já os povos que viviam no continente americano também elaboraram diversos calendários, entre eles os maias criaram o calendário fundamentado nas fases da Lua, bastante preciso. Um ano equivale a 18 meses, tá? Os maias. Cada mês tinha 20 dias, diferente da gente, que tem 30 ou 31. No fevereiro, no máximo, 28 dias, 29. Além do intervalo de mais curto de 5 dias, somando ao total de 365 dias, mas no total dava 365. Aí a gente tem um observatório astronômico, o Curaçao, na civilização maia, construída há cerca de 1.100 anos, e o Catan, no México, em 2015. Então tem um observatório astronômico. A gente também tem um observatório astronômico também, tá, gente? Tem um observatório astronômico também, mas esse aqui é no México. Observe a imagem e responda a questão. E aí a gente vai responder a página 105, referente ao que a gente leu na página 114. Como as observações da natureza contribuiu para a criação dos calendários egípcios. Então, vai lá e responde. Como é que aconteceu isso? Como deu esse desenvolvimento? Lembra de tudo que a gente leu, tá, gente? Sobre o momento de certo para preparar o solo, essa parte do todo o cotidiano dele, do plantio, da colheita, todo esse tempo aí de observação dos fenômenos da natureza, da cheia, da seca, do rio. Aí depois, a gente tá vendo aí o campo de cultivo próximo ao rio Nilo, onde ficava parte do Egito Antigo. Hoje a região é conhecida, compartilhada pelo Sudão e pelo Egito em 2016. Então essa foto 2016, então a gente viu aí, ó, o rio. Então por isso que esse calendário, tudo a ver com o cotidiano. Aí lê o texto e responde as questões. O mês e a semana. Outro acontecimento cíclico era o ciclo da Lua, cujas fases nova, crescente, cheia e minguante se repetem cada 29 dias. Para medir a passagem do tempo ao longo do ciclo solar, ou seja, ao longo dos anos, os egípcios utilizavam os ciclos da Lua, arredondando para 30 dias. Assim foi criado o mês. Um ciclo do Sol contém aproximadamente 12 ciclos da Lua, surgindo daí o ano 12 meses. Essa contagem representa um erro de 5 dias por ano. Segundo o texto, aí tem esse texto aí, é o texto de Marcos, Chiqueto, Marcos José.
e tá lá, História de Medida de Tempo, São Paulo, Scipione, é um livro, né? Em 1996, tá na página 22 e 23. Aí tem, né, você vai responder a letra E, a letra B, segundo texto, em Ciclos da Natureza dos Egípcios. Observe para medir o tempo. Então, da natureza, observam para medir o tempo. Porque é que os egípcios observam para medir o tempo, né? Eles não observaram os plantinhos, nada disso não. Eles observaram só o ciclo, muito bem. O ciclo da noite era o quê? E o ciclo do dia, né? Que era o ciclo lunar e o ciclo solar. Qual era a importância dos ciclos lunares para os antigos calendários? Aí você vai falando qual era a importância, esse meio de repetição de fases da lua. Porque os egípcios estabeleceram essa divisão, então dividiram em quantos meses, tá? Bem parecido com a da gente de 12 meses e fechou em parecido com a da gente também de 30 dias. Então a gente vai ficando por aqui na página 115. Lembra que a gente começou com a página 112, fomos para 113, 114, 115. Ok, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho ainda sobre tempo histórico, tá? Então, beijinho para vocês, até a próxima aula. Espero que tenham gostado e não esqueçam de postar para correção, certo?